Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Secretário Daniel Coelho. Oi, Mário. Secretário Daniel Coelho, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade de Caruaru. Bom dia, Mário. Bom dia a todos da Rádio Cidade, nossos amigos de Caruaru, de todo o Agreste. É um prazer a gente estar falando com vocês. Muito bem, ainda me acostumando a chamar o senhor de secretário, né? Pelo tanto tempo deputado, acabei chamando aqui na abertura de deputado federal. Agora tem que se acostumar, né? Como é que está aí essa nova função, Daniel? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Olha, é desafiante a gente pegar a transformação do estado de Pernambuco. A governadora Raquel Lira tem sobre si a responsabilidade e a confiança da grande maioria do povo de Pernambuco que deseja mudar, que deseja abrir um novo tempo. E a gente aqui na Secretaria de Turismo, em parceria com as demais secretarias, nós estamos imbuídos de ajudar a Raquel a devolver a alegria ao povo de Pernambuco. Temos um estado que está desestruturado do ponto de vista da sua infraestrutura, das políticas públicas. Não vai ser missão fácil, mas não nos falta energia, vontade de trabalhar e não falta a Raquel a liderança necessária para coordenar essa bela equipe que ela montou, para que em breve a gente comece a colher os resultados do trabalho. Daniel, começando, ontem, o Sport, ele vai talvez precise mudar um jogo no próximo domingo, e ontem a surpresa, o jogo iria para a Arena de Pernambuco, e ontem você fez uma visita lá com a equipe e foi constatado que a Arena não tem condições de receber jogos. O que é que tem lá na Arena? É só o gramado ou tem mais problema também? Olha, é lógico que você tem algumas coisas do ponto de vista de infraestrutura, que o desgaste do tempo é inevitável, mas a estrutura da arena, as arquibancadas, os vestiários, eles estão em condição de uso. Realmente o problema está localizado ao gramado. A empresa que vinha prestando serviço não o fez a tempo necessário, como também a agenda de eventos no mês de dezembro. Houve um excesso de partidas de futebol amador no equipamento, e esse excesso de partidas de futebol amador no equipamento, ele desgastou o gramado além do planejado. O pernambucano ele tem um início antecipado, normalmente ele era no meio de janeiro, e agora ele está acontecendo no seu início. A gente esteve lá ontem com toda a comissão técnica e o diretor de futebol do Esporte Clube do Recife, e os mesmos entenderam que realmente não há condições de jogo. O parecer técnico apontava para o dia 11, o gramado está pronto, mas não tem como estar, é impossível. A qualidade do que a gente tem hoje lá vai precisar de um tempo um pouco maior. A gente vai buscar aí ajuda, parceria. Eu já cheguei a falar com o presidente da federação, Evandro, pedindo auxílio também à federação, porque é um início de gestão, as coisas vão se ajustando, mas para que o mais rápido possível o equipamento esteja pronto para atender aos clubes pernambucanos, aos clubes do interior, aos 3 grandes clubes da capital, para que esse equipamento ele possa ser utilizado ainda no Campeonato Pernambucano do ano de 2023. O Sport foi extremamente compreensivo e parceiro disso. A federação vai aí apontar inclusive ou no estádio do Náutico ou do Santa Cruz, para que o jogo se realize, já que a Ilha do Retiro também está com gramado sem condições de uso. Então aí vão ter as opções do Náutico ou do Santa Cruz para sediar esse primeiro jogo do Sport, e o governo do estado vai fazer o possível para que a arena ela esteja apta, tanto na sua infraestrutura como no seu gramado, a ser utilizado ainda no nosso Campeonato Pernambucano. Ô Daniel, é claro que está muito cedo ainda, para vocês, faz 4 dias que estão no governo, oficialmente, mas o que é que vocês pensam, sobre esse equipamento chamado Arena de Pernambuco? Porque é um estádio que encanta a todos quando você vai lá assistir um jogo. Por exemplo, esses jogos amadores que você falou aí, os meus filhos jogaram agora em dezembro lá um campeonato lá, que foi a PEA Cup, e foram 3 dias de centenas de jogos acontecendo lá. Os meninos estavam jogando lá, eu acompanhei, inclusive, de perto. Mas o que é que vocês pensam para que essa arena deixe de ser um elefante branco?
Olha, assim, primeiro, né, eu sei da importância de um atleta amador em jogar nesse equipamento, eles ficam encantados, mas a gente tem que ter a razoabilidade do que ocorre. Então, a intenção da gente não é olhar para trás, não é ficar com o retrovisor, é olhar para o futuro. Mas o razoável seria, num campeonato desse formato, que você fizesse todos os jogos em outro campo e a final poderia ser realizada na arena, ou as finais, né? O que não dá para você fazer 6, 7 partidas de futebol num dia, num gramado, né? Então, se você coloca aí centenas de jogos ocorrendo dentro de um período curto, você estraga, em definitivo, a grama. Então, a gente tem que ter a razoabilidade do que é a utilização daquele equipamento, né? Então, eu sei realmente desse valor simbólico para um atleta amador jogar num estádio que sediou o jogo de Copa do Mundo, mas isso tem que ser feito com um pouco de planejamento. A arena é um desafio, não é? A gente herdou isso, não foi uma decisão da governadora Raquel Lira fazer a arena daquele jeito naquele local. O que a gente vai buscar agora é o estudo de viabilidade. Nós sabemos que do ponto de vista econômico é um grande desafio. Eventos foram realizados esse ano e não tem problema na gente reconhecer também o que é acerto. Acho que tiveram bons eventos realizados pela gestão anterior na arena. A gente tem que tentar buscar aí o máximo do ponto de equilíbrio, conversar com a iniciativa privada, mas o que acontecer na arena é evidente, trazendo receita muito positiva para o estado de Pernambuco, mas por outro lado, isso não pode danificar o equipamento, porque aí é aquele barato que sai caro. Então vai ser desafio, a gente está montando uma equipe extremamente profissional, né? Estamos buscando os melhores profissionais de gestão esportiva disponíveis no estado de Pernambuco. Identificamos ontem um profissional que em breve será anunciado, né, para ser inclusive o canal de diálogo com vocês, um diretor de marketing, de comunicação e de gestão que vai estar à frente da arena para nos ajudar a buscar soluções, né? Na condição de secretário, a gente tem que montar a equipe, tem que monitorar, tem que fazer com que a equipe dialogue e nós vamos buscar uma equipe extremamente profissional que já está sendo identificada para que ela faça a gestão da arena de forma eficiente, e a gente já tem um primeiro desafio, já que hoje a arena ela dá prejuízo imenso aos cofres do governo do estado, para que a gente tente aí diminuir o custo, mantendo a eficiência e tentar buscar uma solução. Nós estamos nos dando um prazo aí, né, de pelo menos até o meio do ano, para a gente tentar reorganizar a arena, montar uma equipe profissional e a partir daí apresentar algumas sugestões à governadora do estado para que ela possa decidir que caminho a gente vai tomar daqui para frente. Mas agora, a prioridade 1 é a gente resolver o problema do gramado, deixá-lo pronto, montar uma equipe e permitir que já no Campeonato Pernambucano o equipamento volte a ser utilizado pelos clubes pernambucanos. Daniel, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp Cidade, que é o 998780997. O Bruno Bezerra, que é presidente da CDL de Santa Cruz do Capibaribe, está ouvindo a gente lá na cidade, ele pergunta o seguinte: Daniel, bom dia, parabéns pela nomeação. O governo de Pernambuco sempre teve resistência em relacionar o polo de confecções do Agreste com o turismo de negócios, algo que São Paulo fez desde sempre. O que podemos esperar desse novo governo nesse sentido? É a pergunta aqui do Bruno Bezerra, que é presidente da CDL lá de Santa Cruz. Olha, como, né, e a população, principalmente de Caruaru, sabe a presença que tive ao longo dos últimos anos na cidade de Caruaru, né, eu pude atestar, não na condição de secretário, mas de deputado federal com atuação na região, como a gente tem uma ocupação de leitos na cidade de Caruaru e no entorno extremamente aquecida por conta do turismo de negócios. Em muitas datas é difícil a gente conseguir uma vaga de hotel em Caruaru ou na região, porque as pessoas para ir se deslocam de outros estados, de outras regiões de Pernambuco, para ir em Santa Cruz, para ir em Toritama, para também em Caruaru, para poder fazer compras, não só a compra no varejo, mas também os empresários que para ir se deslocam para comprar os insumos para as suas empresas. Então é evidente que esse turismo de negócio é extremamente importante e a gente vai, sem nenhuma dúvida, conversar com a equipe da Prefeitura de Toritama, de Caruaru, de Santa Cruz e de toda a região para fomentar o turismo de negócios de forma mais profissional, né? Agradeço aí a participação, a sugestão, né? Nos dê um pouco de paciência, são 4 dias de trabalho, né? Após 8 anos de uma gestão que em muitos casos deixou lacunas e problemas a serem resolvidos, mas eu faço questão de ressaltar aqui na Rádio Cidade que nós compreendemos a importância do turismo de negócio para a região do Agreste e para todo o polo que está aí no entorno de Toritama, Santa Cruz e Caruaru.
O Dr. Rômulo Martins está mandando um abraço, está acompanhando a gente também. Carla Falcão está lá na Espanha, acompanhando a entrevista, e ela diz o seguinte aqui: Daniel começou a gestão do turismo na rua onde o turismo acontece. Espero que siga assim, porque um problema da antiga gestão era a distância da população. Um abraço a todos vocês. Meu coração bate forte saudade aí de Pernambuco, ela que está lá fazendo um mestrado na Universidade de Valladolid, na Espanha. Ô Daniel, aproveitando essa questão que Carla tocou aqui, na rua onde o turismo acontece, estamos aí às portas do Carnaval, né? Eu procurei aqui, já tem a definição, o governo anterior definiu quem iam ser os homenageados do Carnaval, ou a gestão estadual que vocês assumem já estão pensando nisso? Como é que está essa questão do Carnaval 2023? Olha, Mário, essa questão da homenagem, ela cabe à Secretaria de Cultura, então num tempo tão curto eu não consegui ainda chegar ao ponto de ter essa conversa com o secretário Silvério. O que cabe aqui à Secretaria de Turismo, que é a campanha promocional do Carnaval, fazer os elos e a ligação com a Secretaria de Defesa Social, com a estrutura necessária para receber os turistas. Isso já está sendo tocado. Em breve a gente vai estar apresentando a comunicação do Carnaval. Nós já estamos com um diálogo aberto e fluindo com a Secretaria de Defesa Social. No primeiro dia de gestão do governo Raquel Lira, chegou aqui no porto da cidade do Recife um cruzeiro com 1.100 turistas e mais 800 tripulantes, quase 2.000 pessoas, na sua maioria norte-americanos, que chegaram com dólares para gastar em nosso estado, e nós já fizemos uma interlocução, trouxemos toda a estrutura da SDS, esteve lá presente o delegado Alves, que é secretário de Defesa Social Executivo, a cúpula da Polícia Militar, 4 viaturas, 40 homens a pé circulando nos locais onde estão esses turistas. Então, a Secretaria de Turismo ela é uma promotora da interlocução entre as demais secretarias para que a gente tenha um bom carnaval. A gestão na ponta cabe aos municípios, e o que a gente vai fazer aqui é uma interlocução para que a gente tenha uma ação transversal, né, para que as secretarias trabalhem em conjunto em prol do carnaval. Tenho total confiança de que o secretário Silvério, que é um grande artista, tem muita experiência de carnaval e de cultura, ele vai construir uma bela programação e uma homenagem, e toda essa política cultural será feita lá em parceria conosco, né. Dentro dos próximos dias nós vamos estar reunindo com a equipe da Secretaria de Cultura e a equipe da Secretaria de Turismo para construir um belo carnaval. É um carnaval onde as pessoas, né, desejam voltar a serem felizes, voltar a sorrir. Primeiro carnaval após 2 anos, primeiro carnaval da gestão Raquel Lira, será uma marca desse novo governo, mas também desse novo tempo, né, que todos esperam. O pernambucano está muito ansioso pelo carnaval. Vamos fazer um lindo carnaval, será sem dúvida um dos carnavais mais bonitos que o nosso estado já viu. Tá, secretário, o Rômulo Martins, ele pergunta aqui: Daniel, pelo amor de Deus, olhem para o aeroporto de Caruaru, a cidade merece ter uma situação melhor nessa questão. Está pedindo aqui sobre o aeroporto, Rômulo Martins. A gente ainda, o aeroporto ele não é de gestão estadual, né, mas a gente ainda no período da prefeita Raquel Lira, ainda enquanto prefeita e ainda estava na função de deputado federal, nós conseguimos, junto ao governo federal e na época o ministro Gilson, fez uma liberação de recursos para a recuperação do aeroporto. Nós vamos manter essa interlocução. O aeroporto de Caruaru é importante para o estado de Pernambuco, né? E como disse, apesar de não ser diretamente de recursos estaduais, mas a verba federal hoje encaminhada e liberada para que seja feita a recuperação, né? Esse é um diálogo que a gente vai ter que ter com a Prefeitura de Caruaru, governo do estado presente, e também com o governo federal, que está passando pelo seu momento de transição. A gente reconhece a importância desse equipamento, e nós vamos trabalhar de perto aí, fazendo interlocução entre governo federal, município e governo do estado, para que a gente tenha a condição estrutural necessária para que o aeroporto funcione. É importante a gente ressaltar, e que isso seja compreendido, de que tem que haver um pouco de paciência, né? São 8 anos de abandono no estado de Pernambuco, e ninguém vai consertar 8 anos de abandono em 8 dias, né? A gente precisa de algum tempo, são muitos os desafios. A gente está com as nossas estradas completamente esburacadas. O aeroporto de Fernando de Noronha, que é o nosso maior equipamento, nosso maior destino de turismo, né? Onde tem as praias mais bonitas, não do Brasil, mas do mundo, né? A gente tem o aeroporto de Fernando de Noronha, que não está apto a receber voos, apenas voos de pequeno porte, atrapalhando demais o turismo do nosso estado. Essa é prioridade zero.
zero. Nós temos a estrada de Muro Alto, que chega de Porto de Galinhas para Muro Alto, onde tem a maior concentração de leitos de hotel do nosso estado. Também uma estrada completamente esburacada, sem nenhuma condição de uso. Então, só para a gente dar a dimensão do tamanho do desafio que nós estamos herdando, né? Não é fácil, mas não vai faltar, como eu disse, Mário, energia, vontade e trabalho para a gente resolver esses problemas. Deputado, deputado, é o costume. Secretário, falando um pouco de política, né? Não demorou um pouco, né? Essa demora nos anúncios, né? O PSB ontem emitiu uma nota dura, dizendo que a transição do governo Raquel agiu de forma amadora, que falta humildade ao novo governo. Como é que o senhor recebe essa nota e também a demora no anúncio do secretariado, que talvez tenha confundido um pouco com relação a esse decreto que foi divulgado? Enfim, um balanção aí sobre esses 3 assuntos, eu peço para o senhor fazer aqui. Olha, a governadora Raquel Lira foi eleita com a confiança do povo para mudar, não foi para manter o que aí estava. Ela fez uma condução com muita cautela, com muito cuidado, para que de verdade nós tivéssemos uma ruptura daquilo que está errado. Os serviços essenciais de saúde, educação e segurança estão preservados, o Estado está funcionando na sua plenitude. Agora, uma falta de compreensão do que é democracia daqueles que perderam a eleição em achar que eles iriam continuar governando o Estado de Pernambuco. Isso é inaceitável. Do ponto de vista federal, houve uma vitória do presidente Lula, hoje empossado, e ele exonerou todos aqueles que estavam lá de Bolsonaro e está colocando a sua equipe, porque recebeu a delegação do povo de Pernambuco para tal, do povo do Brasil para tal. Ninguém espera que Lula vá governar com a equipe de Bolsonaro. Da mesma forma, a governadora eleita Raquel Lira vai montar uma equipe de sua confiança. O PSB está confundindo. Eles ainda não entenderam que perderam a eleição e que o Estado de Pernambuco não os pertence. O Estado de Pernambuco pertence ao povo de Pernambuco. A governadora Raquel Lira está montando sua equipe, os serviços estão garantidos, ela fez uma transição para que fique bem nítido de que há mudança. Ela foi eleita para mudar e não para manter o que aí está. Acho, inclusive, que há uma falta de compreensão do que é democracia para estes do PSB, que parecem querer insistir em continuar ocupando cargos comissionados. A candidata Marília Reis, ainda deputada federal, derrotada, está reclamando que os comissionados foram exonerados. O irmão dela fazia parte da gestão anterior. Ela quer o quê? Que o irmão dela continue na gestão de Raquel? Perder a eleição. Quem perde a eleição vai para a oposição. As críticas são legítimas. Os parlamentares do PSB e aqueles que quiserem se colocar no campo da oposição estão no seu papel democrático. Nós respeitamos ao direito da crítica. Agora, acho que pega muito mal para quem perde a eleição querer insistir manter posições estratégicas no governo. O cargo de confiança, como o nome já diz, ele deve ser exercido por pessoas de confiança do governante. E é isso que a Raquel está fazendo, é isso que o PSB fez quando sucedeu o governo Jarber Mendonça, fez também essa transição. É isso que fez o prefeito da capital, o prefeito João Campos, quando assumiu o governo, exonerou a todos, montou sua equipe. É isso que Lula está fazendo, né? Realmente é uma coisa quase que inexplicável essa atitude dos antigos governantes do estado de Pernambuco em não quererem sair das funções chaves. Eles têm que sair, eles têm que ir para casa e agora exercer o papel de oposição, não em reclamar porque as pessoas estão sendo exoneradas, mas sim, e a gente recebe de bom grado, né, se as decisões tomadas pelo novo governo, elas não estiverem atendendo às demandas da população. Esse é o tipo de crítica que a gente quer. Agora, reclamar porque os seus, né, indicados das posições de confiança estão sendo exonerados, isso é completamente inaceitável. Todo mundo sabe que um governo, quando sai, ele sai. E o que chega, chega com a sua equipe. Né? A gente espera aí que inclusive, esse tipo de atitude, ele morra ou ele acabe por agora, porque isso está sendo muito mal recebido pela população. A população de Pernambuco está apoiando maciçamente a decisão da governadora Raquel em, de verdade, fazer mudança, fazer diferente, montar sua equipe, ficando restrita às críticas a militantes partidários e políticos, quase na sua totalidade, de pessoas que eram diretamente beneficiadas pelo Estado ou que ocupavam as suas funções. Né? Perdeu a eleição.
perdeu a eleição, vai para casa, não adianta. Né? Isso a gente pode até comparar, né? Não a todos, porque a grande maioria daqueles que perderam a eleição do ponto de vista federal, né, entendem o processo, mas de alguns, né, que não votaram no presidente eleito Lula e que depois ficaram achando que tinha algum jeito de continuar. Quem perde vai para casa, é a oposição, quem ganha vem governar. É assim que funciona, o nome disso é democracia, e Raquel tem a confiança do povo pernambucano para montar a sua equipe, e a equipe, naqueles que já estão indicados, é uma equipe extremamente qualificada, uma equipe técnica, com experiência administrativa, com sensibilidade política e com o princípio que norteia o governo Raquel Lira: olhar pelos invisíveis, olhar por quem mais precisa, trabalhar para diminuir desigualdades. Essa é a orientação da governadora para todos nós que somos seus auxiliares e que vamos ajudá-la a cumprir o seu programa de governo. Daniel, para a gente encerrar, né, você praticamente foi o único político indicado, né, para o primeiro escalão. A maioria tem um perfil muito mais voltado a áreas específicas. E eu andei lendo em alguns sites, né, do Recife que existe uma negação à política e que isso poderia gerar problemas de relacionamento com os políticos, né? Como é que você avalia essa situação? Não há negação à política, a política ela é importante, os partidos e os aliados, eles evidentemente nos ajudarão e farão parte desse projeto. Não há de forma alguma a intenção de negar a política. Agora, ninguém entra para mudar e faz tudo igual como estava sendo feito. A relação com a política ela se dará de outra forma. A governadora ela está estabelecendo um outro padrão de relação. A relação com a política ela tem que ser feita para que a política nos ajude, colabore, para que a gente use da experiência daqueles que estão na política. Nós temos o maior respeito pela representação parlamentar, ou seja, por aqueles que foram eleitos para estar na Assembleia Legislativa e representar o povo de Pernambuco. Todos os deputados estaduais serão ouvidos, os partidos aliados estão sendo ouvidos e eles têm um papel importante dentro desse processo. Agora, a dinâmica e a relação ela se dará de outra forma. A gente não pode mais e não acontecerá aquele modelo, né, de lotear o Estado como se fossem, né, cada uma casinha individual de um partido ou de um político para que ele faça a partir dali o seu trampolim eleitoral. Não é esse o modelo. O modelo vai ser junto com os nossos aliados, junto com os partidos que estão com a Raquel, junto com os parlamentares que foram eleitos pelo povo, buscar soluções para o estado de Pernambuco. Não tenho nenhuma dúvida de que partidos aliados, parlamentares aliados, muito em breve estarão do nosso lado apresentando solução para os problemas de Pernambuco. A relação com a política ela existe, Raquel vem da política, ela é neta de prefeito, filha de governador, sobrinha de deputado federal e de ministro. A gente pode dizer o mesmo de Priscila Krause. Não há nem ambiente para dizer que há uma negação à política. O que há é uma equipe técnica, né? Apesar de ter exercido 2 mandatos como vereador, de ter sido deputado estadual e ter exercido 2 mandatos como deputado federal, né? Eu também me considero um técnico, tenho uma graduação em administração de empresas pela FICAP e UPE, né? O curso mais concorrido de administração aqui do nosso estado. Fiz um mestrado em negócios de administração internacional na Inglaterra, na Universidade de Bournemouth. Tenho fluência em línguas, ou seja, até para a gente ocupar um espaço, isso foi feito também casando com o perfil técnico, que apesar de ter sido político, também tenho. O governo é um governo com preparo técnico para enfrentar os seus desafios e com sensibilidade política, porque as duas coisas andam juntas. Nós temos quadros aí, eu não vou estar citando individualmente, mas temos vários quadros técnicos que estão no governo com muita experiência e sensibilidade política. Apenas mudou-se o modelo. Não foi feita uma negociação de loteamento do Estado, foi feita uma construção de uma equipe de gestão, ouvindo e com a participação daqueles que são aliados, e a Assembleia Legislativa e os parlamentares terão seu papel e serão respeitados, pois foram escolhidos pelo povo de Pernambuco para compor o legislativo, e ninguém governa sem o legislativo. A política, ela não deve ser negada, e o que a gente vai construir daqui para frente é uma relação extremamente republicana e que traga solução para o problema da população. Acredito ser esse o interesse também dos partidos aliados, dos deputados estaduais, e esse é o norte da governadora Raquel Lira. Tá certo. Obrigado, Daniel. Um abraço, boa sorte aí. Quando estiver aqui em Caruaru, já sabe. Muito obrigado, Mário. Bom dia para todos. Pessoalmente, você com o maior prazer. Pronto, a gente conversou com o deputado federal